Está atuando de forma especial neste período a energia da constelação da Balança. E o pensamento do dia é quase uma ilustração dessa posição que nós poderíamos manter para atingir um certo equilíbrio aqui no nível humano e para conseguirmos um certo alinhamento também com níveis superiores de consciência. Então, o pensamento do dia, que parece uma balança perfeitamente equilibrada, diz: fique quieto e reúna potência e força, não só para fazer o trabalho, mas também e principalmente para atingir a transformação. Então, este fique quieto é nós ficarmos com os dois braços da balança bem horizontal, bem estáveis, equilibrados. Isto equivale a estar quieto. E reunir potência e força é algo que acontece ali naquela junção dos braços com o pé da balança. Isto é, se aquela linha vertical no nosso ser é mantida e se nós estamos quietos, então ali naquela junção, ali começa a se reunir potência e força. Então, nesse pensamento, encontra-se todo o caminho para nós chegarmos a essa harmonia. E isto, no nível humano, sempre foi dito, porque desde que o ensinamento começou, se disse: aquieta-te, fique quieto. Antes de mais nada, fique quieto. Então, ficar quieto e aspirar a essa sintonia com mundos espirituais, com níveis superiores. Então, só ficar quieto seria estar imóvel somente. Seria mutismo. Mas se existe esta verticalização, se existe esta aspiração, enquanto se está realmente quieto, isto começa a produzir força, energia. Isto começa a fazer aquilo que esta energia desta constelação vem proporcionar em nós, em nível humano. Então, se a este aquietamento e a esta aspiração se unir, nós não usarmos força bruta, nós não usarmos violência, nós não usarmos nenhum tipo de brutalidade, em qualquer sentido, não é? Não é só força física. Brutalidade também é você querer impor uma coisa, como você vê, e o outro não vê assim, então você quer impor. Você quer que seja como você vê. Isto é uma brutalidade, num certo plano, num certo nível. Então, se junta aqui este não uso desta força bruta, ou desta força mental bruta, ou desta força astral bruta, porque isto pode acontecer nesses planos da personalidade. Então, aqui, no nível humano, esta energia estará cumprindo a sua tarefa. Isto é, em nós, né? No nosso ser. Agora, neste período, então, nós estamos numa conjuntura favorável para darmos muitos retoques nesse trabalho que vimos fazendo no campo da impessoalidade e do equilíbrio. E para nós podermos avaliar os fatos mais impessoalmente, para nós não nos envolvermos com o modo de ser de outras pessoas, o que é essencial, não é? Para nós estarmos quietos. Porque enquanto você está envolvido com qualquer coisa de um outro, com qualquer fato, esse estar quieto está longe de acontecer. Fica esta aspiração, mas não encontra este ponto de união necessário para esta energia do equilíbrio, para esta energia da balança se estabelecer no nosso ser. Um bom exercício para nós irmos avaliando impessoalmente
as pessoas e o que elas fazem e como elas são e os fatos, seria nós nos lembrarmos, na hora em que perdemos a quietude, na hora em que começamos a balançar, que começamos a perder o equilíbrio, nós imediatamente nos lembrarmos que os seres são almas encarnadas e que estas almas estão mergulhadas num campo de forças heterogêneo, forças de todos os tipos, inclusive negativas. E esse campo de força no qual estas almas estão mergulhadas, isto leva os corpos que estas almas estão ocupando a diferentes reações. Então, se você vê todo mundo como uma alma mergulhada nesse campo de força e um pouco assim desprovida de meios para controlar essas forças, tanto assim que os corpos reagem de uma maneira não coerente com a intenção, com a vocação, com o alinhamento em que aquela alma eventualmente se encontra. Se nós fizermos este exercício, nós podemos, então, ao visualizar esta balança, ao visualizar este símbolo, isto tem muita força. Até com os olhos fechados, se você vê esta balança perfeitamente equilibrada e tem isto tudo presente, não é só a balança como figura, é o que tudo isto representa, o que pode acontecer no seu ser com isto. Claro que basicamente esta aspiração a chegar numa vida superior, esta aspiração a chegar numa manifestação correta da energia, isto vai produzir muito resultado. Neste período, isto é muito ajudado. Então, se nós temos alguma preferência diante de coisas, de pessoas, de situações, seria bom que a gente fosse renunciando a isto, que a gente fosse repelindo isto, não se identificando com isto, porque isto impede este equilíbrio, isto impede este alinhamento com estes planos superiores de perfeito equilíbrio que nós estamos procurando. E se nós mantemos esse eixo, se nós mantemos esta aspiração bem verticalizadas, nós podemos contar, podemos esperar que as bases do nosso comportamento, as nossas emanações, a nossa irradiação, tudo isto mude de qualidade. E isto, é claro, que traz ao ser, que traz a personalidade, porque nós estamos falando só de personalidade até aqui, né? Estamos falando de coisas do ego, mas que precisa ser reforçado no sentido espiritual. E esses signos, esses períodos astrológicos, estas energias estelares que se sucedem como influência, isto tem um papel importante sobre o nosso ego, sobre a nossa personalidade, e pode ser então uma ajuda grande para o trabalho que a nossa alma, ou que o nosso ser interior está procurando realizar aqui no mundo. Porque para trabalhar aqui no mundo, para servir aqui no mundo com uma energia justa, com uma energia equilibrada, com a energia necessária, adequada para cada situação, há necessidade desse equilíbrio. Há necessidade dessa conjuntura, porque senão há muita energia que se escoa, muita energia perdida, desperdiçada e muita energia aplicada sobre si próprio, em autocontrole, que isto tudo é energia perdida, porque isto devia já estar funcionando fluentemente. Mas se nós começamos, repetimos, a nos lembrar que cada alma está mergulhada nesse campo heterogêneo e que cabe a nós harmonizar este campo, cabe a nós irradiar outra coisa para que estas almas possam estar mais à vontade para se manifestar na correta energia, então aí nós estaremos servindo em colaboração com este signo, em colaboração com estas energias.
Porque isto é o que essas energias estão fazendo sobre a humanidade da superfície. E você, percebendo isso, compreendendo isto e ajudando a que este equilíbrio se forme, para que cada um se torne esta pequena balança, nós estamos colaborando com estas forças estelares. Estamos realmente colaborando aí astrologicamente. Agora, saindo desse nível de personalidade, esta constelação, esta energia ou este signo, ele tem também um trabalho maior a ser feito. Ele faz um trabalho maior, que é harmonizar certas leis do universo que se encontram aqui na Terra ou que confluem aqui para esta Terra. São leis diferentes e esta energia, esta constelação, cuida de harmonizar estas leis para que a Terra possa absorvê-las sinteticamente. Então existem leis muito diferentes entre si, existem leis até às vezes indicando caminhos opostos, e esta balança e esta constelação sublime, isto vai sintetizando estas leis, vai reunindo estas leis e apresentando para aqueles que estão aspirando ao equilíbrio, vai trazendo a estes seres a possibilidade deles seguirem estas leis com uma certa facilidade. Essas leis que estão entre nós são muito diferentes entre elas, porque todos os seres devem receber aquilo que eles necessitam para evoluir. Então não pode ser uma lei só, porque cada ser necessita, em certos períodos, de certas leis mais do que outras, para ele fazer a sua evolução interna. E o trabalho desta constelação, o trabalho desta balança interior conosco é este, de nos preparar, de nos adaptar, de nos equilibrar, para que nós podemos, neste grande conjunto de leis, entrarmos em harmonia com aquela lei que nos diz respeito naquele momento, sem esquecer as outras, sem eliminar as outras. Mas este equilíbrio que vem dentro do ser, esta possibilidade que nos vem para estarmos diante de leis tão diferentes e percebendo e nos abrindo, vivendo às vezes mais uma do que a outra, ou equilibrando várias. Isto é um trabalho desta energia dentro de nós. Agora, para que este trabalho se dê, para que isto vá sendo construído dentro do nosso ser, então aí nós teríamos que considerar que a nossa predisposição deveria ser para aquilo que é real. A nossa predisposição deveria ser no sentido de perceber, aceitar e viver aquilo que é real, ou melhor, aquilo que tem que ser, aquilo que é. Aquilo que é, porque aquilo que é não pode ser diferente. É a nossa mente, é o nosso ego sem equilíbrio, é que acha que as coisas teriam que ser de outra forma. Então aqui é preciso que esta justiça, é preciso que esta realidade, isto que é, isto seja considerado por nós. E tudo aquilo que vê-se que não é, porque não está aí, então não é. Então isto, você realmente não perder tempo com isto. Aqui se pode estar seguro, porque isto é um trabalho interior. Isto é um trabalho interior que não tem nada a ver com fatos aqui e com os enganos daqui. Agora, esse fato interior e este trabalho interior, ele pode ser percebido, ele pode até evoluir dentro de nós, pode se aperfeiçoar dentro de nós, quando esta aspiração e quando esta quietude são praticadas.
Então, um trabalho interior desse toma um ritmo mais intenso, mais ativo em algum período, que nós podemos ter uma relação direta com um signo deste, por um motivo ou por outro. E podemos estar, como todos estamos, sob a influência destes signos. E está na nossa atitude, está na nossa disposição fazer desta influência uma coisa realmente evolutiva e não fazer desta influência um impulso para acelerar aspectos não tanto harmoniosos da nossa personalidade, coisa que pode acontecer. Se isto tudo não está bem presente, estas energias, ao invés de trabalhar assim, vão deixar a nossa mente ainda mais rígida. Vão deixar o nosso comportamento rígido ainda mais rígido. De forma que aqui tem uma escolha nossa, aqui tem um trabalho nosso de arbítrio, de livre-arbítrio, de que lado eu fico, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu manifesto ou com aquilo que eu posso chegar a manifestar. Aqui tem que ter um trabalho de livre-arbítrio bem claro, porque senão tudo isto pode não funcionar assim. Com esse trabalho interior em desenvolvimento, com esse trabalho interior em andamento, nós podemos começar a perceber, e esta energia nos dá esta possibilidade, de nós percebermos diversas facetas na mesma energia, ou diversas facetas no mesmo fato, para voltar em nível prático humano, ou diversas facetas naquilo que acontece, porque o que acontece, ou um fato, ou a manifestação de uma pessoa, aquilo não tem uma faceta só. Inútil você ficar preso a uma faceta daquela manifestação, porque aquilo tem várias faces. E você tem que aprender a ver todos os opostos no indivíduo. Você tem que aprender a ver todas as faces de uma energia que está ali. Porque aquilo é uma energia que está ali. Aquilo é muito mais do que uma pessoa. Aquilo é uma energia que está ali. E aquela energia tem várias formas de se expressar. Então, se você chega a perceber a forma que te incomoda, você comece a procurar o oposto daquela, porque você vai encontrar aquilo lá também. E isto é um trabalho neste campo. Isto é um trabalho na energia desta constelação. Enfim, isto é um trabalho nesta balança. E se esse trabalho é assumido, se este trabalho com decisão e com boa vontade é acolhido por nós, então nós vamos ver a própria energia manifestar certos aspectos, não manifestar outros, depois manifestar os aspectos que nunca manifestou e assim por diante. Então, isto é um trabalho que, quando interiormente, internamente, nós estamos dispostos a fazer, a própria vida, o próprio plano, traz na nossa frente o ensinamento, traz na nossa frente a prova, traz na nossa frente a aprendizagem, mas tudo isso fica meio perdido. Nós não percebemos se não estamos quietos. O princípio é fique quieto. Fique quieto quer dizer, se abstenha de julgar, se abstenha de agredir, se abstenha de conjeturar. Fique quieto, mas ao mesmo tempo alinhado com o mais alto, porque aí vai acontecer o milagre. Aí vai acontecer aquilo que parece que não ia mais acontecer e que vai deixando as pessoas assim um pouco desesperadas, preocupadas, desalinhadas, porque não vem como a coisa acontecer. Fique quieto e se alinhe, fique quieto e reafirme a sua meta. E aí este milagre da balança vai acontecer. Esta síntese vai acontecer. Esta heterogeneidade, estes opostos, tudo isto que está em jogo, vai acontecer. Tudo isto vai se revelar e vai se manifestar. Quando se diz que uma energia vem e manifesta o lado oposto, não quer dizer que ela ficou sem o outro lado. Nós é que precisamos agora aprender
a ver o que ela está manifestando e o que ela está deixando subentendido, o que ela está deixando oculto, mas que está lá dentro também. Então, esse trabalho interior, na balança, é muito ajudado. Então, quem está trabalhando estas coisas pode refletir neste signo e certamente mudará de ponto. Mas se nós chegamos nesta impessoalidade e neste equilíbrio, nós vamos cumprindo todo o plano com muita simplicidade. E a força, a energia, a potência que deve ser gerada aí é na proporção em que você está nesta posição. É na proporção em que você está quieta e atenta e na sua aspiração. Como acontece este aumento de forças, como isto começa a agir, isto já é um fato muito interior, no qual começam a entrar núcleos nossos e começam a entrar hierarquias que também podem estar simbolizadas aí dentro desta figura, se nós chegarmos a perceber. E aqui uma pessoa está pedindo para nós aprofundarmos o tema da consagração, ou indicar alguma leitura para ela estudar isto. A consagração da própria vida é gradual. Ela não acontece toda de uma vez e ela é um trabalho gradual. E esta consagração, esta doação da vida, ou este reconhecimento de que a vida não é nossa, isto é consagração, não é você? Vida não é sua, não é você que vive. Aí tem algo vivendo em você, tem a vida, é a vida isto, não é você, é a vida. Então, isto vai sendo percebido assim, e portanto você vai se consagrando, é quando a alma vai sendo atraída pela mônada, não antes. Enquanto a alma não é atraída pelo espírito, enquanto a alma não se deixa atrair pelo espírito, enquanto a alma não sobe na direção do espírito, não há possibilidade de vida consagrada aqui. Existe uma parte do nosso consciente, existe uma parte do nosso ego, existe uma parte dos nossos corpos que acompanha este movimento da alma, que acompanha esta ascensão e que vai se consagrando. Então a alma já pode estar se consagrando, porque a alma já pode estar se deixando elevar. Mas para haver consagração aqui também, para haver um uso diferente da vida, para haver uma atitude diferente aqui na vida, para que a vida aqui seja ofertada, a vida aqui seja doada, então é preciso que este ego, ou partes deste ego, ou partes destes corpos vão sendo elevados também, senão não acontece. Aquelas partes do ego, ou aquelas partes dos corpos refratárias a esta elevação, porque tem sempre. Este material não é todo igual, este material não é homogêneo. Tem uma parte que é refratária a isto. Então, aí, quando nós optamos bem conscientemente pela consagração, que está gradualmente acontecendo, então a nossa parte refratária vai entrando em purificação. Vai entrando em purificação e tem aí então a possibilidade de se transformar. Mas isto já é um movimento que é feito pelas forças superiores ou pelas hierarquias na proporção da nossa consagração. Então a nossa consagração não é perfeita. Não é perfeita porque tem uma parte do nosso ego, uma parte do nosso material que é refratária a isso, inevitavelmente. Mas aí, se esta consagração é tida como uma prioridade, então esta parte refratária começa a ser cuidada de outra maneira. Ou ela vai sendo purificada, ou partes dela vão sendo transmutadas, vão sendo modificadas por energias de cura, por hierarquias curadoras, e umas partes que não podem ser curadas
ou que não podem ser transmutadas, ou que não aceitam uma purificação suficiente, então estas partes vão permanecendo de alguma forma neutralizadas, vão sendo mantidas neutras, como se formasse um terreno neutro dentro da consciência e estas partes que não são possíveis de ser resolvidas, elas permanecem numa situação neutra, numa situação de neutralidade. Então aí, aquele que está se consagrando, nunca ele vai pensar que já está consagrado, ou que ele está perfeitamente consagrado, porque ele sabe perfeitamente que aquilo nele que não acompanha está neutralizado, mas está ali, não está ausente, não foi retirado, porque faz parte daquele ego, faz parte daqueles corpos. Então, o verdadeiro consagrado é muito humilde. O verdadeiro consagrado sabe muito bem que ele recebeu a graça de ter a sua parte não curável neutralizada, mas que está ali para lembrá-lo de todo o caminho que ele ainda tem pela frente, dentro da humildade. Então, quando se fala em consagração, pode-se ver estes outros lados da consagração, estas outras facetas da consagração, que não é uma só, que não é só você se consagrar, você se ofertar para o serviço, você doar a sua vida. Não, isso tem outras facetas. Isto aqui traz outros trabalhos com seu próprio material. Então, se essa consagração, se ela é toda imbuída de humildade, esta parte que é neutralizada, esta parte que não tem, neste momento, karmicamente, a possibilidade de ser retirada, nem de ser desintegrada, porque ainda não chegou o momento, ou esta parte que aguarda por um outro ciclo, para ela ter uma outra oportunidade, isto está ali, neutramente. E isto não impede que o ser tenha aquele nível de consagração que a necessidade está pedindo a ele. Porque tudo isto vai sendo liberado, tudo isto vai acontecendo na economia do ser, tudo isto vai sendo organizado nele. Em outras palavras, os curadores internos, as hierarquias de cura, vão trabalhando o ser, os corpos, as energias ou a alma do ser. Isto tudo vai trabalhando, é também em função da necessidade. Então, aqui precisa haver um equilíbrio perfeito entre a necessidade de você estar no serviço e o trabalho que é feito pelas energias sobre você. Aqui precisa haver um equilíbrio. E já que estamos na balança, vermos este lado deste equilíbrio. Então, de nada serviria aplicar uma energia excessiva sobre o teu ser se a necessidade não é tão grande. Então aqui precisa haver um equilíbrio, porque a humanidade tem um karma coletivo e o planeta tem um karma planetário. E todos necessitam de cura. Não há o que não necessite de cura no planeta Terra. Então, colocar uma energia de cura, uma energia de superequilíbrio, quando a necessidade naquele ser não é tão grande, isto seria um furto de energia de um outro ser que está necessitando de cura. E no karma planetário isto tem que ser dividido, isto tem que ser equilibrado. E a energia da balança colabora muito com os senhores do karma. A energia da balança colabora abertamente, tanto com o karma material, nesse sentido, quanto com o karma superior. Então é como se nós conhecêssemos um lado desta constelação que colabora com o nosso karma material. E esta constelação tem um outro lado misterioso para nós, cuja face nós nunca vimos e que colabora com a lei evolutiva superior para este planeta e para tudo o que está neste planeta. E esse alinhamento vertical, essa aspiração a se chegar nesta pureza, neste nível mais puro de leis, de forças, de energias. Então aqui a pessoa que fez a pergunta está pedindo um texto, um livro, para que ela possa aprofundar estas coisas. Nós não temos um texto específico para isto, mas aquele livro Profecias aos que não temem dizer sim, tem lá dentro uma afirmação
que diz muito respeito a estas coisas. Esta afirmação é a seguinte: a limitação da consciência dissipa-se ante a clareza da eternidade. A eternidade é aquilo que está lá no ápice daquela linha vertical. Então, se nós estamos buscando aquela eternidade, as coisas vão se fazendo mais claras e a limitação da nossa consciência vai se dissipando. E aqui também, isto é uma coisa gradual e dentro de leis. Não é que a gente vá ficar sábio de repente, ou vá ficar amoroso de repente. Não, isto tem leis. E você vai, então, buscando esta clareza não mental. Na mente é impossível este tipo de clareza. Isto é uma clareza que você vai ter dos níveis mais elevados, que aqui é chamado de eternidade. Então, isto aqui é a clareza que nós precisamos. Não tem que se preocupar com limitação da consciência. A consciência humana está dentro de leis também. Não tem que se preocupar com os limites daquilo. Aqui tem que se preocupar com este alinhamento, com esta clareza. E aí, essa limitação vai se dissipando, como diz a frase, dentro das leis. Mas se você mantém esta verticalização, se você mantém esta quietude e este equilíbrio, isto tudo vai acontecendo. E depois, lá dentro do livro, vocês poderão encontrar outros pensamentos ou outros impulsos que possam vir ou completar isto, ou então abrir novas portas para vocês verem estas coisas de uma outra forma. Se nós temos gratidão e devoção pela energia de um período deste, pode acontecer de quando termina este período energético, você seja introduzido pelos anjos destas energias, pelas entidades destas energias. Você seja introduzido na emanação seguinte, você seja introduzido no signo seguinte. Porque aí, o signo seguinte, a energia que vem em seguida, vai encontrar você num nível de trabalho e vai prosseguir este trabalho à maneira dela, da forma dela, com as energias dela. Mas o trabalho pode ter uma continuidade. Você não precisa ter encarnado num signo deste. O que você precisa estar devoto, é você estar ali bem aberto, amoroso, doado e principalmente grato por todas essas presenças, por toda esta realidade. Você precisa estar grato a isto, que é para você ser conduzido à energia seguinte e assim fazer o percurso zodiacal de uma maneira viva, fazer o percurso zodiacal de uma maneira real, interna e externa. E a chave para isto, me parece, que é a gratidão. A gratidão por aquilo que está aí e a devoção por isto que está se manifestando como energia. E aí tudo se faz dentro de um perfeito equilíbrio. E na maior parte dos casos, dentro de um oculto equilíbrio. Porque ninguém precisa ter consciência de todo esse processo. Mas isto acontece. E se sabe com o coração, se sabe internamente que está acontecendo, que há transformação, quando nós realmente não tememos essa transformação. E temos gratidão pelo processo que está se apresentando. Claro que o processo que se apresenta para nós pode não coincidir com as aspirações da nossa mente. Nunca coincidem. Nossa mente queria outra coisa. Queria que as coisas fossem diferentes, que todos os processos fossem outros. Mas isto é uma coisa que se pode pedir ajuda para dissolver esta enfermidade. Pode-se pedir ajuda e as energias de cura estão aí todas presentes, disponíveis para esse trabalho em colaboração conosco. Obrigado.